Bom, nosso contato nesse momento é com o Sérgio Guedes, que tem muita história na Ponte Preta. A torcida da Ponte, Sérgio, eu sei que gosta muito de você. Você que jogou na base da Ponte Preta, você jogou no profissional da Ponte Preta, foi um dos grandes goleiros da história da Ponte e também como treinador, né? Eu gostaria que você falasse inicialmente qual que é o sentimento de você jogar um derby? Você que jogou derby desde a base. Obrigado, prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio e TV Bandeirantes. Prazer é todo meu. Abraço a você, prazer estar falando contigo. Cara, na verdade é um desafio inicialmente, né? Porque você carrega de forma antecipada as informações do que significa, do que representa a história, aquele momento específico. Aí você tem a sua oportunidade, como um dia ocorreu para mim a primeira. A repercussão era muito maior que hoje, né? O contexto era diferente. Desde base já eram times melhores, a base abastecia o time principal, e a gente chegava a se enfrentar depois no campeonato principal, tendo já nos enfrentado na divisão menor. As equipes eram mais fortes, a torcida era mais forte, mais presente, não tinha tanta confusão. Existia uma identidade nos dois clubes de formação, né, defensiva na Ponte, ofensiva no Guarani. Então a gente levava isso para os jogos, a gente caminhava com esse espírito. E aí vinha a nossa relação, vinha aquilo que a gente construiu, vinha o desejo, o sonho de jogar. Era diferente de hoje também, que às vezes o sonho não é jogar o derby, jogar no time principal, é jogar na Europa, jogar em outro processo. Naquela época, tanto o Ponte como o Guarani avaliavam um jogador para a própria seleção principal, né? Era de verdade a capital do futebol do Brasil. Eu peguei ainda uma parte boa desse processo todo. E aí vem as lembranças, porque é uma história que é construída, tá? É um período do qual a gente tem, eu tenho muito boas recordações, a construção de carreira, o carinho, a história, o crescimento, a formação, as pessoas que me ajudaram muito nesse processo, né? Eu nunca esqueci disso, sou uma pessoa que carrego gratidão, então eu tenho muito boas lembranças em relação àquilo que a gente fez e isso de uma certa forma, fez com que a gente fosse respeitado, construísse resultados, construísse performance. Então, eu só tenho gratidão e muito boas lembranças nesse processo que eu tive dentro da Ponte. E você estreou como profissional em derby no dia 4 de novembro de 1984. Aliás, tanto a Ponte quanto o Guarani tinham dois grandes times, né? A Ponte tinha Jorge Mendonça, tinha de cá e você no gol. O Guarani tinha o Neto jogando no time profissional, tinha o João Paulo, o Carlos Alberto Silva, técnico do Guarani, José Luiz Carbone, o técnico da Ponte Preta, Wilson Gotardo e Júlio César, os dois zagueiros do Guarani. O que você pode falar desse derby? Você até antes da entrevista falou: Nossa, esse derby quase me custou a carreira. O que aconteceu nesse derby? É verdade. E você citou alguns nomes importantes. Carbone foi quem me confiou a titularidade, porque o Carlos foi vendido e, de uma forma muito rápida, eu ganhei a confiança e a titularidade, né? Um processo de alguns goleiros que depois saíram, porque tinha uma expectativa de serem titulares e o Carbone me lançou para ser o goleiro titular. E você falou em Carlos Alberto Silva, e posteriormente eu conheci e trabalhei com Carlos Alberto Silva no Cruzeiro. Poxa vida, que pessoa, que ser humano, que profissional. E eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele mais jovem, mas peguei ele no Cruzeiro ainda. Então eu tenho muito boas lembranças. Em relação ao jogo específico, foi meu primeiro derby e eu falhei no jogo. E na época, né, talvez eu tenha sido o único, um dos únicos, eu acho que foi o único, como goleiro sobrevivente, a uma falha no derby. E foi meu primeiro derby. E eu tive que ter uma força interior, uma superação, porque você tem apoio, né, de muita gente, inclusive do próprio treinador que me bancou titular. E eu me recordo que esse jogo eu tive uma falha, e na sequência, e quando você tem uma falha, aí vem os comentários, vem as críticas, né?
Será que o Sérgio não era jovem demais? O processo de época era muito movido a isso. Talvez o Sérgio tivesse que esperar um pouco mais. Então você começa a ser questionado. E você precisa responder a isso, porque eu teria que dar satisfação a quem confiou na minha capacidade de ser o goleiro titular da Ponte. E eu tenho uma lembrança posterior a isso, porque na quarta-feira a gente foi jogar em Bauru, contra o Noroeste. E aí talvez tenha sido a aprovação que eu tinha que ter para me efetivar como goleiro da Ponte, do tamanho que a Ponte tem, na exigência que tem como goleiro, performance, né, história que tinha até então como goleiros. E aí a gente foi para Bauru e eu tive uma participação muito positiva, muito boa. E a partir daí, tanto a crítica como tudo aquilo que envolvia, né, de uma forma em cima daquilo que a gente estava fazendo, crescendo como profissional, começou a alimentar uma comparação com o Carlos. É o novo Carlos. É o novo goleiro da Ponte que vai fazer história. E a gente cresceu assim lá. Eu cresci assim, mas tive esse processo, tive esse desafio, mas felizmente, com a confiança das pessoas que estavam perto, eu era bem treinado, eu tinha muito bons profissionais do meu lado, a confiança que eu tive e a resposta que eu dei. E aí, de uma certa forma, isso me efetivou e me deu a estrutura necessária para continuar como goleiro principal da Ponte. Nesse dia aí, aliás, nesse derby, o Neto marcou 2 gols e o Chiquinho Carioca marcou o outro gol do Guarani. Você lembra em qual dos gols que você No falhou? primeiro, no primeiro. Foi Foi um no gol de de falta. falta. Na verdade, você entra, vamos lá, às vezes você entra super confiante, ok? Você demonstra isso, ou seja, sou o cara. E houve uma falta de longe e eu abri. Cara, você treina a 15 metros, 10 metros, uma bola de 30, 40, pode chutar. E realmente houve um desvio, a bola quicou e morreu, né? Não estava chovendo. Na verdade, os gramados tinham dificuldade, eram bons, né? Mas aquela marcação de cal na grande área, aquelas coisas que deformavam um pouco o campo, a bola quicou naquilo ali e ela me enganou. Então, começar a justificar, encontrar razão, piora, né? Não adianta você ficar encontrando justificativa para isso, não. E eu tive que responder na sequência da competição. E curiosamente, depois, 7 meses depois, você foi enfrentar o Guarani também no Brinco de Ouro e a Ponte meteu 3-0 pelo Campeonato Paulista de 1985, seu segundo derby. Você lembra bem desse derby também? Me lembro, me lembro. Primeiro que você carrega no adversário, vem essas lembranças. Tá? O derby, ele se incomoda com o derby. Mas eu tive uma performance muito boa, muito boa. O placar não condiz o que foi o jogo, não, tá? A gente teve uma participação muito efetiva em relação a isso. E dizer para você que isso não mexeu de uma forma antecipada um pouco, estaria mentindo. É evidente que você se incomoda de querer responder, mas eu acho que o processo que eu vivi de maturação, porque você ser goleiro da Ponte, naquela geração, naquela época, substituindo um goleiro que era titular da seleção brasileira, a história que a Ponte tinha em divisão de base de formação como goleiros. Então, simplesmente eu tinha que justificar e corresponder tudo aquilo que tinha historicamente o clube. E as coisas aconteceram de uma forma bastante forte para mim, porque eu acho que eu estava pronto para isso, eu estava maduro, porque a Ponte me maturou. Jogar na Ponte não é qualquer um, não é, naquele momento era muito difícil. A gente jogava para muita gente nos acompanhava no interior com 40, 50 ônibus todo jogo. Então a paixão, o sentimento era muito aflorado. A gente jogava com o sentimento de jogar competição, jogava os campeonatos brasileiros e corria na parte de cima, não tinha aquele receio de rebaixamento, de dúvida que poderia acontecer. Então, de uma certa forma, ser goleiro, ter me construído a minha carreira na Ponte, simplesmente me alicerçou para me seguir uma carreira futura bastante respaldada. Aliás, 85 teve 4 derbys, né? É, E muito derby, ou seja, depois teve um 1-1 no Brinco de Ouro pelo Campeonato Brasileiro, um 0-0 no Moisés Lucarelli pelo Campeonato Brasileiro também, e depois um outro pelo Campeonato Paulista no fim do ano, mais para o fim do ano, né?
no mês de setembro, que o Guarani venceu a Ponte por 2-1. Desses aí, qual que te marcou? Teve alguma história, algo do tipo, desses três derbys aí, algo que te marcou? Bom, necessariamente não tem como fugir do primeiro, porque é um marco, é um divisor de águas, vamos dizer assim. Porque esse derby poderia ter me custado a oportunidade de continuidade. O que eu tive foi a capacidade, a personalidade, porque eu era bem treinado, porque eu tinha muita gente. Você, às vezes, é a imagem e semelhança de quem te dirige, o perfil que eu tinha de ter formado na Ponte Preta, o que é jogar na Ponte Preta. Então, de uma certa forma, eu passei por esse processo de uma forma muito consistente. E aí o próximo, né? Porque aí o próximo simplesmente confirmou aquilo que muita gente achava que eu seria capaz e basicamente eu tinha que provar isso. Provar principalmente. Eu não tenho a preocupação efetiva de provar para quem desconfia. Eu tenho que provar para quem confia. Então, aí é um sentimento. Aí traz uma responsabilidade maior, sabe? Eu tenho essa leitura, esse sentimento. Então foi o que aconteceu. Aí simplesmente a gente passou a conviver os derbys e aí era muito bacana porque a gente descia para jogar com a torcida junto. Era uma coisa muito bacana, cara. Era um evento de muita rivalidade, de muita qualidade, de muita história, de muita gente boa. E eu representei naquele momento muita gente boa, né? O time da Ponte representava muita gente boa, como o Guarani também. Então era um jogo específico, atípico, um jogo especial. Por mais que às vezes a gente diga que é mais um jogo, não, não é. É um jogo diferente, é um jogo especial, um jogo marcante e um jogo para lembranças, como você me perguntou. A primeira muito ruim, lembranças, mais uma aprovação e depois uma sequência melhor. E o Mauro, que jogava no ataque com você da Ponte Preta essa época, é aquele mesmo que depois se tornou auxiliar do Corinthians, né? Exatamente. O Mauro, inclusive, num desses derbys, ele ajudou a decidir. E a gente foi campeão junto na taça, e a gente foi campeão junto paulista, a gente foi campeão em jogos abertos, regionais. Na base da Ponte Preta, a gente tinha, de um ano para o outro, 15, 13, 15 promoções para o time principal, para você ver o que era a estrutura de futebol de Campinas. Não tinha que ir no mercado. Um exemplo, a Ponte Preta não ia no mercado atrás de goleiro, de zagueiro, sabe? O Guarani não ia no mercado atrás de atacantes, né? Formava já na base, pronto para enfrentar qualquer situação. Por isso que eram times que chegavam muito consistentes nos campeonatos, né? Por isso que era uma época, uma geração marcante, né? Foi muito marcante. Aliás, amor à camisa tinha dos dois lados, dá para dizer assim. Você, eu acho que pode até relatar esse tipo de situação, porque hoje em dia o jogador vem para o Guarani ou vem para a Ponte, fica pouquinho tempo, vai embora e o derby é como se fosse um jogo qualquer, né? Exato, exatamente. E aí você demonstra, não diz, né? A verdade é essa, porque hoje você chega em qualquer lugar que chega, o discurso é muito vago, né? Ele é quase habitual, né? Recorrente. Naquela época a gente demonstrava isso dentro do campo, a ponto de futuramente eu tive muito perto para jogar no Guarani, muito perto, tá? Muito perto mesmo. E em alguma ocasião muito perto para dirigir o Guarani. E talvez para jogar não pesou isso, pesou muito mais aquilo que eu sentia, aonde eu estava e a repercussão que poderia dar. Em relação ao clube, né, no caso o Guarani, era a relação que eu tinha com a Ponte. E poderia ser futuramente uma relação que eu viesse a ter com o Guarani. Né? Porque você é o que você é, cara. Você não é. A gente não procura demonstrar, a gente não é meio ator para certas situações. A gente é profissional e se identifica e se apega. Eu tenho isso como natureza, eu tenho isso como conduta. Até hoje eu tenho esse comportamento. Às vezes eu trabalho no Esporte Recife, o Santa Cruz diz que eu sou esporte. Aí eu vou no Botafogo de Ribeirão, Comercialino diz que eu sou Botafogo. Então, resumidamente, o Sérgio é onde ele está. O Sérgio foi o profissional que representou muito aonde ele estava.
mas muito marcante na Ponte, porque foi muito tempo, foi muita realização, conquistas e gratidão que eu tenho por tudo aquilo que foi me oferecido, não só pelo clube, né, mas pelas pessoas que me ofereceram essa oportunidade quando lá estava. Ô Sérgio, e depois você voltou como treinador da Ponte Preta e naquele derby de 4-2 em 2008, Campeonato Paulista, que a Ponte fez uma grande campanha, que infelizmente não foi campeã paulista, mas tinha um time para ser campeã paulista. O que que você se lembra daquele derby do 4-2 que foi no estádio Moisés Lucarelli? Um grande jogo também, você tinha um grande time. Qual que foi a diferença também em dirigir a Ponte num derby para a diferença de jogar pela Ponte num derby? É marcante, é marcante. Diferente, eu acho que sempre foi. Eu tenho um sentimento que foi sempre melhor jogar. Dirigir hoje você desagrada muita gente não querendo desagradar, né? Porque você não vai satisfazer todo mundo. Aquele derby específico existia uma confiança muito grande, tá? No êxito. Pela campanha que nós fazíamos, o Guarani era irregular, mas era o derby. E por si só as coisas se nivelam. Eu acho que aquele campo talvez foi uma das épocas, dos momentos que eu vi mais gente, porque a parte que o Guarani tinha como também foi muito bem preenchida, estava fechado o estádio, então tinha uma expectativa muito alta em cima do êxito. E se isso não tivesse ocorrido, seria uma grande decepção, mas geral, porque a gente não entrou, a gente não viveu a semana com o sentimento de que a gente poderia não vencer. A gente entrou muito otimista para isso. A gente tinha um time muito bom para isso. Mas a gente tinha a rivalidade, a gente tinha um time tradicionalmente muito forte e que é o maior jogo dos dois times, historicamente, inclusive. Então, não tem como você achar e não se impor para que isso pudesse ocorrer. Mas naquele instante, naquele momento, existia muita confiança de que a gente poderia vencer, sim. Mas é muito mais reconhecendo o tamanho e respeitando o adversário é que fez com que talvez a gente tivesse uma partida muito forte e tivesse ganho o jogo. Ô Sérgio, para fechar com você, é difícil prever o que vai acontecer nesse próximo derby, porque a Ponte está lá em cima, está melhor do que o Guarani, é claro, é favorita por jogar em casa e pela situação no campeonato, mas é um derby atípico porque a gente não está acostumado a ver o Guarani e a Ponte juntos na Série C, né? Aquele ano você já deu aí foi duas vezes que houve um derby, que eu participei, há quanto tempo, né? Depois isso voltou a correr agora, recente, em relação às divisões, né? Acho que houve na Série B também, isso deve ter ocorrido. Cara, eu vejo assim, o derby vai ser o derby sempre, mas as circunstâncias, o momento, aquilo que eu vivi, e eu acho que um pouco antes do Sérgio, ainda foi muito mais forte. Eu acho que hoje a nível representativo se tornou um pouco menor, tá? De verdade. E aí não querendo fazer críticas, eu só estou sendo realista e eu acho que é um contexto, é geral. Muitos outros clássicos, grandes clássicos do Brasil, se apequenaram em relação a isso, pela qualidade, pelo conteúdo que as camisas são preenchidas. Então, a rivalidade, o sentimento, tudo isso eu acho que é muito similar. Quem entra no campo sente do mesmo jeito, a torcida vai para o estádio da mesma forma, a mídia vocês cobrem e vocês jogam para cima da mesma forma, mas a qualidade não é mais a mesma. Então fica simplesmente mais um momento da história que todos eles podem granjear um patamar maior, desejo que isso ocorra. Eu acho que um time é maior quando você tem o seu concorrente do teu lado. Eu não sou o perfil da pessoa que eu gosto de ver meu adversário lá embaixo morto e eu lá em cima. Não, eu quero ir do meu lado, quero disputar, competir, quero crescer. É evidente que a gente quer vencer, a gente sabe que tem consequências, mas eu acho muito grandioso você ter esse sentimento, esse comportamento de que você quer ter o concorrente brigando com você lá em cima, no melhor patamar possível, porque foi assim, historicamente, onde Ponte e Guarani melhor se posicionaram, se postaram, melhor agiram, melhor chegaram. Então, eu entendo que é um pouco diferente nesse aspecto.
mas a rivalidade, tudo aquilo que envolveu a minha época, a minha geração, não deve ser muito diferente nos dias de hoje, não. Beleza, perfeito. Muito obrigado, viu, Sérgio? Poxa vida. Um prazer, obrigado pela oportunidade de falar um pouco da minha história, da minha relação com a Ponte, especificamente. E, de novo, a minha gratidão por tudo aquilo que eu vivi, que eu fiz. Eu me fiz como profissional de futebol, como homem, me desenvolvi dentro da Ponte. Então, eu só tenho boas lembranças e um agradecimento ao clube que me abriu as portas e aos profissionais que lá estavam, que me conduziram, me ajudaram a me realizar. E aí, se eu fosse nominar, eu olho que eu ia passar um período grande aqui para não esquecer de ninguém.